Olá, pessoal. Podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, contanto que você seja você sempre. Pessoal, algum tempo atrás eu conheci uma pessoa maravilhosa. Aos 9 anos de idade, ela já tinha tino comercial. Hoje, perto dos 50 anos, mas com cara de novinha ainda, ela é gestora há 20 anos de meios de pagamento. Mas o papo hoje não é só finanças, é tudo que envolve a carreira dessa maravilhosa mulher. Adriana Cauê Duarte, seja bem-vinda ao podcast do Bioma 7. Olha, depois dessa, eu me sinto assim super lá nas alturas, hein, Elton? Mas essa é a ideia. Olha, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Falar um pouquinho, né, de mim. É tão difícil falar da gente, né, Elton? Sim. Mas eu tô aqui, né? Eu sempre falo, eu topo todas, né? Vou para frente e não olho para trás. E você é maravilhoso também, Elton. Eu te admiro muito como pessoa, profissional. E vamos, o que você quer saber da minha vida? O que você quer perguntar? Como é que vai ser a nossa entrevista? Que é a entrevistada, né, gente? Desculpa que eu estou me achando aqui hoje. Então, assim, primeiramente, gratidão por você estar aqui. A gente sabe que a vida é corrida, Sim. né? Já é final de ano, né? E as coisas apertam para o lado da família, para o lado dos negócios e a sensação do ano que vai começar. O brasileiro tem isso com ele. Mas você aprendeu, eu te conheço já há uns 6 anos mais ou menos. Já faz tudo isso? Sim, já faz um tempo já. Que você absorve essa gestão, essa ansiedade, não só financeira, mas pessoal, mas que tem uma correlação. Tá? A tua história, rapidamente aqui para as pessoas que nos seguem entenderem o que você faz na área de finanças ou de meio de pagamentos. Nos conte isso um pouco. Então, eu comecei, Elton, muito cedo a minha vida, né? Eu sempre falo que eu sou um projeto mirim do que eu aprendi, né, com a minha mãe, com a minha família, enfim. Eu sou a última filha, né? Somos em vários irmãos. E eu sempre pensava comigo, eu quero ser alguém na vida, né? Não é custe o que custar, mas assim, o que eu, Adriana, vou fazer para ser alguém na vida. Então, desde pequena, a minha mãe chamava ela de mascate. Porque ela vendia de tudo, gente. Ela vendia roupa, ela vendia cosmético e eu sempre a acompanhei. Eu tinha as minhas obrigações, né, que é escola, estudo. Eu fazia balé, minha mãe queria que eu fosse bailarina, né? Depois eu descobri que isso era um sonho dela, não era um sonho meu. Mas eu tinha um sonho. Interessante. Eu tinha um sonho, que era ser uma grande executiva de uma empresa. Eu queria trabalhar em uma grande corporação, sempre pensando o que eu posso fazer para os meus pais? O que eu posso agregar na vida deles, seja financeiramente falando e confortavelmente falando, por que não? E era engraçado que, dentro do que minha mãe fazia, ela trabalhou muito tempo também com estética e tal, eu acompanhava ela e eu pude conhecer o outro lado da moeda, que é o glamour. Então, eu, uma menina humilde, diga-se de passagem, né? Os meus pais sempre fizeram tudo para eu poder estar aqui nessa posição que estou hoje, mas eles deram um suor. E eu pensava comigo, poxa, eu frequentava alguns ambientes de glamour. Certo. Que você pode construir aquilo com o trabalho. Eu sempre fui orientada e tive essa rota de ser alguém, mas fazendo o meu esforço. Então, com 9 anos, eu já vendi alguma coisa. Com 9 anos, eu já estava entendendo o que você ganhar a sua vida era realmente dependendo do seu esforço, dependendo do seu estudo. E eu não parei. Certo. Eu fui estudar. Minha mãe e meu pai sempre fizeram gosto que eu estudasse. Você fez faculdade do quê? Eu fiz administração. Depois eu fui fazer um curso de especialização na área de marketing. Mas antes disso, depois eu descobri que ser um vendedor, porque eu sempre falo que eu sou uma vendedora. Eu gosto de gente. Eu gosto desse corpo a corpo, de estar atendendo as pessoas, vendendo um produto da melhor forma possível e acreditando naquilo que eu vendo.
né? Mas um pouquinho antes disso, eu queria ser atriz. Tanto que eu gosto muito de dramaturgia, né? E eu fiz um vestibular na Federal para teatro, artes cênicas. E no dia da matrícula eu desisti. Porque assim, gente, eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu era muito da arte, né? Dança, música, balé, teatro. Eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa nessa área. Como eu falei para você que eu gosto muito de rádio, né? Rádio de comunicação. E eu fui fazer administração porque eu precisava ganhar. Então, eu comecei muito cedo, entrei na faculdade com 17 anos, depois eu engatei um curso de marketing. Eu fui fazer marketing e vendas na FAI, que foi um curso que eu me identifiquei muito, e eu não parei de estudar. Eu fiz inglês, eu fazia inglês, eu procurava, eu fuçava, né? E o tempo passou, eu fui trabalhar na área de construção civil, lá em Joinville, é uma coisa muito louca, né? Na área comercial, foi na área comercial. Então, eu aprendi de tudo que você possa imaginar na área de tubos, conexões e cimento. Eu já estou entendendo aí que você mencionou pelo menos 3 momentos que você já tem tino comercial. Sim, né? Exatamente. E daí, depois, quando eu voltei para Curitiba, que eu ainda não estava, assim, nem imaginava, eu estava lá no primeiro degrauzinho, lá, para alçar 50 degraus à frente, eu queria algo novo, né? Eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Eu trabalhei no ramo hoteleiro, que era um ramo que eu gostava bastante. Eu trabalhei na área administrativa de uma grande empresa de alimentos. Mas eu estava querendo mais. E aonde você se achou? Aonde eu me achei foi no mercado de meios de pagamento. Meios de pagamento. Onde não imaginava a proporção que teria hoje. Mas eu era promotora de vendas, eu trabalhava numa empresa, eu vou falar Laranjinha, né, para não dar nomes. Então, eu trabalhava no Laranjinha, que era concorrente do Azulzinho, era um monopólio, tá? Na área de cartões, mas para cuidar de estabelecimentos. Então, você lembra daquela maquininha quadradinha que você colocava uma papeleta carbonada que fazia o carbono para colocar o cartão, passar o cartão para o cliente assinar. Era cartão de crédito. E era chique, né? Era chique, era chiquérrimo. Eu lembro que eu já trabalhava no ramo hoteleiro. Quando eu trabalhava no ramo hoteleiro, a gente tinha um bloco, um livro, que era o blacklist, para a gente consultar se o cartão era fraudado. Olha que legal. Se tinha problema de roubo. Então, eu ficava imaginando, mas, gente, se o cara roubou o cartão hoje, a gente não vai saber, né? Porque vinha no correio aquelas toneladas. Então, eu trabalhei numa empresa que ela desmembrou, essa posso falar, a da Credicar, ela desmembrou da Credicar e ela tinha concessão da bandeira Mastercard no Brasil. Então, só tinha 2, Mastercard e Visa. Tá. E nessa escadaria que você mencionou aí, só sem te cortar, de 50 degraus. 50 degraus. Você já considera que já era o 3º degrau ou é o início de tudo, definitivamente? Nesse degrau que eu estou falando agora, da adquirência, eu falo para você que ele abriu portas para onde eu estou hoje, de conhecimento também, inclusive, né? Porque o meio de pagamento é algo complexo e, ao mesmo tempo, algo que seduz. Sim. Mas eu estou falando aqui que eu estava num 10º degrau, de tudo que eu tinha feito ali, de tudo que eu galguei, de tudo que eu aprendi, de como atender, como tratar, se relacionar com o cliente. Eu trago essa questão do escalonável, né, do timeline profissional, Sim. Porque o jovem que está começando hoje, e sempre, né, ele fica perdido. Né? E daí, será que eu vou para a direita? Será que eu vou um pouquinho mais para a esquerda? Será que eu paro? Será que eu desisto? Isso é normal. Por quê? Porque quando a gente vai, por exemplo, fazer uma consulta de carreira, né, justamente a questão é a orientação. Né? Mas você teve essa percepção por autonomia, digamos assim. Sim. E foi assim, não que eu caí de paraquedas, não foi isso. Eu queria uma mudança,
né? E foi uma mudança bem drástica, porque eu era muito nova, né? Eu era muito jovem, e esse mercado já tinha pessoas assim, eu trabalhei não sei quantos anos em banco. Então, assim, a gente vê um modelo muito tradicional, que era aquele banco mesmo, né? Vamos falar de uma bandeira que nem existe mais, mas vamos falar do Bamerinos, que é da nossa terra, né, que tinha aqueles livrões imensos. Tinha o gerentão? Tinha o gerentão que mandava tudo, ele que caneteava, eu vou liberar crédito, ele que passava a caneta. Então, a gente tinha isso, o banco tradicional. Por que eu falo banco tradicional? Porque quando você fazia uma transação de cartão de crédito naquela maquininha, você pegava aquela papeleta e levava no banco, Banestado, no Banco Bamerindos, e eles pegavam todas aquelas papeletas, mandavam de malote para as matrizes em São Paulo, para fazer o processamento da transação. Mais analógico impossível. Mais analógico impossível. Então, eu sempre falo que eu faço parte do início de um mundo digital. O que é o início do mundo digital? É o cartão de débito. Eu estou falando aí do cartão de débito, a gente recebia um pré-pago, Elton, para a gente visitar os estabelecimentos, porque eu era do varejo, né? Então, eu conhecia toda a região metropolitana. Eu sempre falo assim, você se vira com o Waze. Eu era com as listas amarelas. Eu tinha um mapa de cada cidade de Colombo, de Piraquara, de Pinhais, para fazer a minha rota de visitas. Então, olha só, pessoal. E chegar lá... Mas esse ponto que eu acho magnífico, né? A gente está diante da Adriana aqui, que está mostrando para nós, literalmente, que você passou por uma transição a qual te forjou. Ou seja, você entrou aqui no estúdio hoje com 2 celulares, certo? Você vai falar mais de tecnologia ainda, a gente vai chegar lá. Sim. Tá? Mas você está falando das listas telefônicas, sim, dos mapas. Sim. Né? No GPS não existia. Não, tipo assim, eu sempre falo, eu sou raiz. Sim. Não Nutella, né? Sim. Eu fui da raiz. Sim. Sim. E quando a gente fala que eu sou raiz, não é para entender tipo assim, eu sou F reticências. Não, não é isso. Mas que tem um momento da tua carreira que você passa ou um perrengue ou um momento de transição. Todos os perrengues possíveis. E que isso pode vir, inclusive, a te acometer emocionalmente. O perrengue aqui que a gente está falando, inclusive, por eu ser mulher nesse mercado. Tem, mas esse tocante, fortíssimo. Esse tocante, porque o que acontece? Eu vou falar para você, mulher que está me assistindo. Eu era a única mulher da equipe. E eu tive que me provar que eu era muito capaz. Então, eu sempre tinha eu fazia mais visitas, eu tinha mais repertório, eu estudava mais, seja sistemicamente falando, seja o mercado de fora. Então, eu já era interessada a saber por que aqui no Brasil nós temos o parcelamento. Lembra da propaganda Casas Bahia, que você podia... Eles que foram precursores no varejo para você fazer um parcelamento até 12 vezes? Então, por que o mercado brasileiro era tão diferente do mercado americano? Lá nos Estados Unidos, você não parcela uma compra. Né? Então, eu sempre falo que eu fiz parte e faço parte da digitalização. Porque a gente não tinha uma máquina eletrônica. Os clientes ficavam assustados quando a gente visitava e falava assim, olha, você vai ter uma maquininha desse tamanho que você vai conseguir passar o cartão de débito. Você veio para o mundo digital já com uma força feminina. Exatamente, com uma força feminina. Uhum. E a gente não está falando de soberba. Não. E fui contra tudo e contra todos. Porque se eu pegar lá atrás, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe queria que eu fosse professora. Sim. A família, porque você quer ser professora, diretora de escola? Eu falei, não. Hoje, Elton, eu já penso em lecionar. Eu ia falar nisso. No sentido de lecionar nesse mercado, né, financeiro, que é algo que eu adoro, que eu gosto muito, que é muito volátil. Para ajudar a passar o bastão. Para ajudar a passar o bastão, né? Mas voltando ao que eu estava falando, eu visitava os clientes com um cartãozinho pré-pago para eles verem. Gente, sabe o Banco 24 Horas, que é aqueles caixa ATM, a gente chama de ATM? Esse marco dessa digitalização. Marco que ano? Que ano que é mais ou menos? Eu estou falando de 2003 para 2004. Certo. Que a gente começou com os Red Shop, com a maquininha, né, eletrônica. Então, a gente os clientes eram muito desconfiados. Como que vai passar um cartão de débito e vai cair no outro dia na conta? Então, eu falo que aí foi uma abertura de mercado digital para que as pessoas pudessem
sair sem o numerário, sem o cheque. Eu brigava, não era com o meu concorrente, porque eu tinha a bandeira Master, né? Não era com a bandeira Visa nesse mercado. O meu concorrente era o cheque, era o dinheiro. Sim. Não era o meu concorrente plástico. Era o meu concorrente dinheiro e cheque. Uhum. Então, eu falo que esse mercado foi um divisor de águas, inclusive para as meninas que começaram a entrar nesse mercado de banco / adquirência, né, que a gente chamava de acquire, né, esse meio de pagamento, que depois a gente foi entender que não era só a parte física, mas depois veio o mundo digital. Hoje, a gente tem uma explosão no Brasil com várias empresas que estão nesse meio digital, né? Mas eu estou falando hoje, Elton, de um mercado que passou o agronegócio. Depois eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante, né? Porque o agronegócio hoje, pelo menos ele é divulgado, sim, né, como o PIB principal. Não é. Mas não é. Depois eu vou contar que não é. E daí eu fiquei um tempo, na Laranjinha, eu passei por vários segmentos. Eu atendi o varejo, eu atendi o turismo e entretenimento, né? Ilha do Mel, eu posso falar de boca cheia. Quem desbravou a Ilha do Mel fui eu. Verdade. Em colocar a maquininha, né? Eu estou falando aqui de maquininha. Depois a gente vai falar de serviço agregado. Mas eu atendi grandes contas, grandes redes, de clientes que têm um faturamento bilionários, né? Então, eu trabalhei na Laranjinha 18 anos. Eu passei por todos os segmentos. Eu fui treinadora. O que é a treinadora? Eu treinava as pessoas, né? Porque você vai ficando com muito tempo de empresa e também você vai ficando com uma bagagem, né, de conhecimento. Então, eu treinava as pessoas, fazia treinamento. Eu atuei no Sul, eu trabalhei no Centro-Oeste. Eu só não trabalhei no Nordeste, infelizmente, né? Sim. Podia estar lá. O lindo Nordeste. O lindo Nordeste. Mas eu cuidei do Sul, do Centro-Oeste, né? E 3 anos eu fiquei na Vermelhinha. Então, só que assim, quando eu saí da Laranjinha, um pouco antes de eu sair da Laranjinha, em 2010, a gente teve um divisor de águas, que foi a abertura de mercado. Esse mercado de payments, né, payments, ele teve uma divisão de águas em 2010, que a gente teve outros players. O que é outros players? Outros entrantes que vieram concorrer conosco. Sim. Então, o mercado abriu, a livre concorrência. Aquele estabelecimento ele pode escolher entre A, B, C, D. Hoje, nós temos mais de 200 players nesse segmento. A atividade feminina aumentou nesse momento? Então, ele já tinha aumentado, só que o que aconteceu? Em 2010, nós já éramos muitas mulheres nesse mercado. Por causa do tato, por causa do tino, organização, carisma, né? Eu acho que não é... A gente tem homens curiosos, temos muitos, mas eu acho que a mulher também é curiosa, ela tem essa coisa assim de se autodesafiar. Então, teve esse divisor de águas foi na área de payments, com novos players, na área dessa profissionalização. Por que eu estou falando isso? Nós começamos a crescer exponencialmente falando o digital. E nós tivemos um entrante aí desse meio digital que foi para o meio físico, fazendo uma proposta de tailor-made, que a gente chama, que são umas maquininhas pequenininhas. Já vão se ligar ao que eu estou falando. Tá? Então, a gente teve um boom aí de... A tailor-made é 10 anos para cá, mais ou menos? 10 anos para cá. 10 anos para cá. 10, 11 anos para cá. Então, o que acontece? O público que não estava sendo assistido... Qual que é o público que não estava sendo assistido? Era o micro e pequeno empresário. Era a pessoa física. Conheço vários, inclusive a grande maioria mulheres. Exatamente. O que aconteceu? Esses grandes players, eles tinham um compliance, uma coisa mais engessada para você colocar para dentro de casa. Então, assim, eu não fazia um credenciamento, eu não fazia uma afiliação, que a gente chamava,
de uma pessoa física, de uma pessoa PF, de uma pessoa PJME, que é o micro pequeno empresário. Era muito burocrática essa parte. O que aconteceu? Veio esse terceiro, na verdade esse quarto, e foi entrando nesse mercado que não era assistido. E daí nós tivemos um boom. Porque esse PF, muitas vezes que você está falando da mulher empreendedora, esse PF, o que ele foi fazer? Ele foi vender bolo, ele foi vender o cosmético, ele foi vender as artes manuais. Alta costura. Alta costura. Então, ele tinha aquela maquininha ali, porque o mercado obrigou a aceitação de cartão de crédito e débito. E aqui, em Curitiba, era um mercado muito atípico, porque em outras regiões, o volume do cartão de crédito era 60% mais do que o débito, que era 40%. Então, olha só o que você observou. Tá? Você observou o teu universo como mulher se transformar na tua atividade. Verdade. Mas também, quando abriu a oportunidade para a pessoa física, o PF que você menciona, sim, a gama de mulheres também podendo empreender por causa da facilitação do meio de pagamento. Isso aí. É isso aí. E o que acontece? O meio de pagamento ali, ele veio como agregador. Hoje, nós já vamos chegar na parte digital, mas falando de negócios, né? Curitiba representava um volume completamente diferente. 60% do volume do share de mercado era débito, contra 40% crédito. Aqui era um mercado completamente diferente. Então, renda, classe social, mas no sentido assim... Pelos estudos, Elton, Curitiba, você sabe que é um celeiro de novos mercados. Você sabe que quando tem uma peça para estrear no teatro, onde que vai estrear? Curitiba. É o crivo. É o crivo e o clima. Então, eu vou medir o clima ali, o crivo, a temperatura das pessoas, olha só, do consumidor. Então, desculpe te interromper. Não, mas sensacional, porque a gente ouviu falar sempre do teatro e da música, né? Exatamente. Mas é para os negócios como um todo. Exatamente. Né? E essa parte dos negócios, muita pouca gente conhece. Eu também não conhecia. Né? A peça, o festival do teatro, a música, sempre soube disso. Sim. Mas então, para a abertura do business também, Curitiba também é um crivo. Ele é um crivo. Legal. Então, hoje, eu não tenho esses dados assim, Curitiba... Hoje, assim, o cartão de crédito, por causa do parcelamento, que carrega muito, né? Quando eu falo cartão de crédito, que é o rotativo, eu estou falando dos 30 dias no parcelamento, é o cartão... É o crédito. Ali no cartão de crédito. E hoje a gente tem outras modalidades. A gente tem o crédito, a gente tem o crediário, o débito, né, que é uma alavanca. Então, hoje eu posso fazer o quê? Eu vou comprar um carro, eu vou dar uma entrada no débito e fazer o financiamento do restante. Né? Então, E você pode comprar um carro no débito também. E a gente tem vários exemplos, né? Hoje você pode comprar um carro pela internet. Exatamente. Então, assim, esse mercado falando do físico e depois falando o que uma empresa que era do mundo digital foi entrando no físico, a gente foi cada vez... O consumidor, ele mudou muito no sentido de... A gente tinha o e-commerce... eu cuidava de uma empresa, eu era gerente de uma conta de geladeiras e eletrodomésticos. Tá? Eles foram precursores nessa área de vendas, na área de linha branca. Só que o que começou a acontecer? Fraude. As portas, a gente fala porta aberta, as portas abertas que isso foi trazendo para a fraude. Tá? E o que começou? O que aconteceu? Eles foram obrigados a se blindar, né? Então eu tive que, essas empresas tiveram que ter um antifraude robusto. Eles tiveram que ter um nível de aprovação mais eficiente, um nível de velocidade maior. Então, assim, tokenização. Agora eu já estou vindo para o nosso mercado hoje. A gente tem um pré-pandemia e um pós-pandemia. Você sabe disso. Principalmente de comportamento. De comportamento, seria né? Isso? Então, os apps, isso daí, a gente estuda que a pandemia ela acelerou em 5 anos
o nosso comportamento do consumidor, de compra, app, você compra num clique, né? Então, hoje eu quero comprar num clique. Mas voltando lá para a linha branca, eu não compro 2 geladeiras no ano. Eu vou comprar uma geladeira, vou comprar um micro-ondas, né? Só que o que começou a acontecer? Essas empresas cada vez mais foram se blindando. E vieram outras empresas desse mercado para o digital, do e-commerce. Porque identificaram, evidentemente, um nicho. Um nicho, um mercado. Então, eu tenho que ter um antifraude robusto, eu tenho que ter uma empresa de conciliação que vai fazer conciliação, eu tenho que ter uma empresa que vai fazer um ERP. Então, isso foram criando vários polos de clientes e vários polos de fornecedores, né? Então, eu sempre falo que a gente hoje eu faço parte de um conglomerado, né, de empresa, de instituição financeira. Faz 1 ano e 3 meses que eu trabalho nessa área, que a gente vê o quê? O meio de pagamento, voltando lá no PIB. O meio de pagamento hoje movimenta 3,5 trilhões de reais, contra 3 do agronegócio. O meio de pagamento hoje é algo que faz parte da nossa vida, em todos os sentidos. Seja no posto de gasolina, no supermercado, há uma venda de passagem aérea, há uma venda de um curso que eu quero fazer, de escola. Então, hoje, você não vive mais sem isso. E eu falo que, cada vez mais, as empresas elas têm que ter... A gente trabalha na instituição com o conceito de one-stop shop. É onde você vai encontrar tudo. Eu vou encontrar banking, com todos os serviços de banco, né? Seja ele uma operação de crédito, uma folha de pagamento, um pagamento, né, pagamento de boleto, folha dos funcionários, tudo. Eu vou ter a conciliação, eu vou ter o meu e-commerce, então eu vou ter físico e o digital, né? O físico por quê? Quando você vai numa loja, cliente, consumidor, eu posso demorar. Eu posso ficar lá na loja comprando, comparando o preço. O que acontece na hora de eu pagar, Elton? O que acontece na hora que eu quero pagar a conta? Eu quero fazer o quê? Pegar o meu produtinho, passar o meu produtinho e tchau. Você acha que eu quero esperar se o sistema está demorando, se o sistema cair? Então, assim, a gente chama de frente de caixa. O frente de caixa tem que estar completo. Eu tenho que estar com o meu leitor de barras em dia, eu tenho que estar com um selfie, né? Hoje a gente vai no supermercado, eu não preciso de uma pessoa humana para passar a minha compra, né? Hoje a gente tem também, inclusive, uma leitura de algoritmos aqui em Curitiba, novinha, a gente pode dar nome à instituição, mas a gente pode ir no mercado assim, eu não quero ter contato com ninguém. Eu quero encher o meu carrinho, a minha cesta. Você conta isso e como passar. Porque você trabalhou no bastidor de tudo isso. 22 Trabalhei no bastidor de tudo isso. Ainda trabalho. E ainda trabalho. Mas a tua visão hoje como pesquisadora desse mercado, ou você já está dando um depoimento como consumidora também? Também. Porque eu quero ser bem assistida, né? Eu falo que eu tive, na pandemia, eu tive os pitches de consumidor, aqueles ataques. Assim, o que eu vou comprar hoje no app? Né? Teve dias, não é bonito eu falar isso, mas eu estou confessando para vocês aqui, que eu comprava todo dia. Porque eu acho que você fica numa ansiedade ali, né, de você estar trancado, você estar fechado. Você acha que o mercado se aproveitou disso? Dessa ansiedade coletiva? Com certeza. Com certeza. Tem pessoas que ficaram viciadas na compra, né? Falando do aspecto ruim do negócio, do consumidor, pessoas ficaram viciadas, né, em compra. Porque era tudo à mão, é tudo à mão. As coisas aceleraram muito grande. E você, como estabelecimento, o que aconteceu? Pré-pandemia, eu tinha uma loja física, certo? Que vendia bolo, que vendia torta, que vendia docinho, que fazia festa, que fazia evento. De repente, começou a pandemia. O que aconteceu, Elton?
Eu tive Remodelagem do negócio, reinvenção, resiliência. Eu tive que me reinventar. E o que eu tive que fazer? Eu tive que correr atrás do banco. Eu tive que correr atrás de um meio de pagamento, né? Payments aqui. Eu tive que correr atrás de uma empresa para fazer um site. Eu tive que correr atrás de uma empresa de antifraude. Eu tive que correr atrás de uma empresa de conciliação. Hoje, eu falo que eu trabalho em uma instituição que tem tudo. Tudo que você imaginar, imagina uma mandala, eu consigo buscar. Eu vou ter esse benefício como um estabelecimento, eu não vou precisar ter o fornecedor A, B, C, D. Eu vou ter tudo no mesmo lugar. Eu não quero perder o gancho do momento da mulher na tua profissão. Claro. E que vai servir de exemplo aqui para outras, muitas, se não todas as profissões. Certo? Mas o que tem de oportunidade, quais dicas você daria daqui para frente, digamos assim, para quem quer abrir um negócio, para quem quer crescer com essa força? Ou quer entrar no meio financeiro, sim, né, Elton? Sim, lógico. Então, vamos falar no meio financeiro. As pessoas me perguntam muito, né? A gente se relaciona muito com as mulheres. Eu quero até, se você me permitir, eu faço parte hoje das Mulheres de Negócio do Estado do Paraná, onde a nossa presidente é a Roberta Freire, né? Estou falando em nome dela aqui. Eu sou diretora executiva. São mulheres que são empreendedoras, tá? Nós temos um grupo grande aí, são mulheres que são empreendedoras, mães, profissionais. Então, eu faço parte desse grupo. A gente sempre faz um colegiado, a gente traz novidades, a gente faz reuniões. Então, queria fazer esse gancho, né, e agradecer por isso. Mas as pessoas me perguntam, Adriana, se eu entrar no mercado financeiro hoje... Gente, o mercado financeiro hoje tem um leque tão gigantesco que não é só a instituição banco. Eu posso entrar num banco, né? Estou falando assim, um banco de varejo. Eu posso ser caixa, eu posso ser um gerente de negócios, né, que vai estar atendendo aquele público ainda que está ali. Eu estou falando um banco, bancão, né? Bancão, vamos falar bancão, que é um banco de varejo, que você tem aquelas pessoas que estão atendendo ali na frente dos caixas, dos ATMs. Eu posso ser um atendente. Isso pegaria uma faixa etária de uma menina de 20 a 25 anos, mais ou menos? Que é o meio da faculdade ali, você acredita? Isso. E assim, eu estou falando 25 anos, já é gerente de relacionamento. Porque se a pessoa for curiosa e estudiosa, Elton, ela não vai ficar como caixa. E leia-se você, que está me ouvindo aí, menina, garota, né, que quer ingressar nesse meio, eu estou falando de você se certificar. Porque hoje, para você trabalhar num banco, você tem que ter uma certificação Ambima. Então, eu tenho que tirar... Para eu entrar no mercado financeiro, eu tenho que ter um CPA 10. Mas eu quero trabalhar... Para quem não conhece, o CPA 10 é um termo técnico. É uma certificação. Que a Ambima... é o básico, né, o BOL, para você entrar. Mas, assim, para você galgar outras possibilidades dentro do banco... eu quero tirar uma certificação CPA 20, eu quero tirar o CEA, que me habilita a trabalhar com a área de investimentos, que está super em alta, não é só banco, nós temos escritórios. Do teu grupo de mulheres da área de finanças só tem você? Com meio de pagamento? Não. Tem mais gente. No nosso meio, né, onde a gente faz parte, a gente tem a pessoa que trabalha com consórcio, que trabalha no banco. Corretora de imóveis tem? Corretora de imóveis tem, né? Tem essa área de consórcio que antes, gente, era um tabu aceitar o cartão. Hoje, eu tenho um cliente, que é uma grande empresa nessa área de consórcio, que ele vai fazer recorrência. O que é recorrência? É eu pagar, igual a assinatura da Netflix. Assinatura de revista, Abril, né, que a gente tinha assinatura da Veja, etc. Vai pagar todo mês, vai descontar do teu cartão sem comprometer o teu limite, né? Então, hoje, é tão aberto, né, esse mercado financeiro. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai tirar uma certificação, você pode ser caixa, gerente de negócios, você vai ser um gerente de relacionamento, eu posso trabalhar com pessoa física. Dentro da pessoa física vai ter o gerente da conta propriamente dita, como posso ter um gerente
de investimentos, que daí é essa área mais específica. Dentro do PJ, o que eu vou ter dentro do PJ? Eu vou ter um gerente da minha conta, mas eu vou ter um gerente de cash. O que é o gerente de cash? O gerente de cash é aquele que vai cuidar do recebimento do teu pagamento, folha de pagamentos, boletos, entendeu? Então, eu vou ter um gerente de câmbio, entendeu? Eu vou ter um gerente de agronegócio. Não, eu quero trabalhar na área de agronegócio. Quando eu trabalhava na Vermelhinha, os gerentes de agronegócio que cuidavam dessa área eram agrônomos. 90% eram agrônomos e atua nesse mercado financeiro, não especificamente, eu tenho que ser engenheiro agrônomo, mas eu vou ser um especialista nessa área que vai estar olhando esse agronegócio. Seriam os brokers. PF, exatamente, um PF e o PJ, porque eu tenho o fazendeiro, mas eu tenho também o produtor rural, que é um PF. Você não tem mais a especialização de agronomia, porém... Pode ter, claro. Sim. Mas existe uma oportunidade aí de você ser um broker, ou seja, você fazer parte do elo. Sim. E outra coisa, gente, as mulheres nessa área do agronegócio, né? É um ramo que eu gosto bastante. Eu sempre falei isso, que é um ramo que eu me identifico, né? Que é o agro. A gente tem alguns clientes aí que fazem leilão de gado, de cavalo. Então, você vai aprendendo um pouco, né? Um pouquinho lá atrás, Elton, fazendo um gancho aqui, eu trabalhei na área de refrigeração pesada. E os proprietários dessa área de refrigeração pesada eram fazendeiros. Frigoríficos? Então, a gente fazia equipamento pesado para frigoríficos, equipamento pesado na área de supermercado e atacado, né, que era pista fria, né, casa de máquinas. Então, eu era muito nova. Eu trabalhei nessa área, estava até esquecendo que eu era comercial. Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar nessa área de indústria pesada. Foi uma coisa... E outra coisa, eu era a única mulher. Agora que eu lembrei. Eu era a única mulher nessa área. Com 19 anos, eu já fazia feira. A gente fazia feira no exterior também, na América Latina. Então, eu tive o desafio do meu chefe falar assim, Adriana, você tem que aprender espanhol. Então, eu fui fazer um curso, assim, que eu fazia todos os santos dias, porque eu tinha que ir para a Argentina. Eu tinha que falar espanhol fluente. Eu fiz questão de gravar contigo pelo seguinte, você tem uma jornada profissional que você falou aqui no início, né? Puta, talvez eu venha dar aula ou seja consultora. Eu acho que demorou já. Sim. Né? Ao meu ver. Por quê? Porque você tem um livro, né? Ou uma coleção, fascículos aí do que você pode estar passando. Ramos, exatamente, né? Exatamente. E tudo isso te forjou. Sim. Eu gosto muito dessa palavra, porque a forja, ela constrói, ela tem uma dinâmica. E me forja até hoje. Você sabe que eu não posso dar o nome, mas eu trabalho em uma instituição de 180 anos, né? Falando aí de um banco centenário, que tem, sim, o seu conservadorismo, mas a gente está entrando tão forte nessa área digital. Só que, Elton, uma coisa não muda. Eu sempre falo, né? O nosso CEO, ele fala barriga no balcão. Né? E realmente é isso que faz a diferença. A gente estar no cliente. Então, isso não vai mudar, Elton. Você tem medo, nesse sentido, de ser substituída pela tecnologia? Nunca vão substituir o humano. Mesmo que a gente tenha... Por exemplo, vamos falar da indústria automobilística, que eu trabalhei, eu já fui vendedora de carro, trabalhei na Citroën. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar para você onde você não trabalhou. No que eu não vendi? Você não tem esse medo de ser substituída? Não tenho. Sabe por que eu não tenho medo? Digo você, mas... Principalmente mas do teu no legado. Mercado. Não. Do meu legado? Do legado, das próximas mulheres. E eu vou falar para você, eu tenho a minha equipe, né? Eu falando dos degraus, da onde eu vim para onde eu tô hoje. Hoje eu sou superintendente do atacado, né? Eu cuido de contas realmente com faturamento muito expressivos. Aonde eu cheguei hoje, olhar para trás, tudo que eu construí, tudo que eu passei, as dores,
os choros. Então, essa coisa que você fala sorrindo, que é o balcão, o tete a tete, Sim, gosto. o dar a mão, Não vai mudar. não vai mudar. Sabe Ou por você, quê, ou Elton? você reza para que não mude. Não vai mudar. Sabe por quê? Que eu posso falar com convicção? Porque a gente está na América Latina. O que o latino é? Corpo a corpo. Eu imagino que não vai ter, não sei quantos anos isso, gente, eu posso estar falando alguma besteira. Mas, assim, esse varejo, eu visitar, né? Porque eu já fui muito do varejo, eu já estou em todos os segmentos. Hoje eu estou no atacado, que é algo mais complexo, o cliente é mais exigente, até um certo ponto, porque hoje, a hora que eu for visitar, vou descer aqui na cafeteria, aqui embaixo. Você acha que eles não são exigentes? Você acha que eles não querem atendimento? Você acha que eles não querem tecnologia? Hoje não é só uma venda de maquininha, Elton. Eu fui precursora da venda de maquininha. Mas hoje não é a venda de maquininha. Eu tenho que ser o quê? Consultiva. Meninas, guarde isso daqui. Você tem que ter curiosidade, conhecimento, você tem que ser um consultor. Eu tenho que saber, a hora que eu for visitar uma loja de material de construção, eu tenho que saber do mercado desse material de construção. Quanto que cresce o ramo de construção civil no Brasil? Quais são os concorrentes que estão em volta? Quais são os concorrentes da minha rua? Quais são os concorrentes regionais? Quais são os concorrentes nacionais? Eu tenho que saber que o vergalhão GG, não sei das quantas, é concorrente de tal empresa de fora que vai trazer valor agregado para o meu mercado? Se teve aumento, se não teve, eu preciso entender isso. Então, meninas, não basta só eu me certificar com o que estão me pedindo. Eu tenho que entender. Eu gosto muito de gastronomia, Elton. Né? Então, eu atendi muitas redes de restaurante. Eu tinha que saber que o restaurante X, que está localizado no bairro X, tá abrindo, vai concorrer com outro restaurante com outro tipo de cozinha internacional, que vai trazer um público Y, que vai ter um device. Para vocês entenderem o que é o device, né? É onde é o meu autosserviço, onde eu vou escolher lá a minha comida, vou passar o meu cartão, né, o meu meio de pagamento, vou escolher o meu meio de pagamento, o Pix. Nós fizemos, lembra? Que nós fizemos aquela live sobre o Pix, né? Que roubou uma fatia do mercado. O Pix hoje, ele é um facilitador, né? Ele roubou uma fatia do mercado desse cartão de débito e o dinheiro mesmo, propriamente dito, a TED. O Pix, né? O Pix ele aposentou muito cartão físico. Exatamente. Como o cartão aposentou o talão de cheque outro. Cara, quem que ia imaginar com toda a segurança que eu ia comprar no site, ele ia gerar um QR Code para eu poder, que já ia entrar no meu app do banco que ia pagar. Elton, isso, vamos falar 5 anos atrás, você imaginava isso? Eu não imaginava que ia ser tão rápido. Lógico, a gente tem ideias, porque hoje, o que acontece? Nós temos especialistas na área. Então, como eu estava falando, eu trabalho em uma instituição que nós temos vários especialistas, né, que vai atender o meu único cliente. Então, o meu único cliente, eu estou falando do interior do Paraná, ele vai ser um fazendeiro, então eu vou ter o agro, ele vai ter uma loja, e eu estou falando que esse cara de loja física ou digital, ele não vai se resumir a um segmento. Eu posso ter uma franquia de cheeseburger, mas eu também posso ter uma franquia de sapato, de sandália de plástico. Entende? Esse empresário, ele estuda o mercado completamente diferente de ramos de segmento. Então, às vezes eu estou atendendo um cliente que ele trabalha com 6 ramos distintos. E dentro do portfólio que a gente tem, a gente vai ter um cara que vai atender o cash dele. Eu vou ter um cara da área de investimento que vai atender na PF, na PJ, seja ele no private, né, um cliente private. Então, meninas, o mercado está aí e eu vou falar para você, está em ebulição. Vou falar para vocês que eu estou com uma vaga aqui em Curitiba e eu ainda não encontrei uma pessoa, faz 7 meses, que tenha vários requisitos. É o primeiro podcast que eu gravo, que eu vou deixar aqui a oportunidade para escreverem depois nas mensagens. Sim. Quem é a Adriana? Que vaga é essa?
Onde que eu te encontro? Uma vaga de gerente. Eu quero tomar um café então, assim, com você, vai ficar eu aberto. estou procurando uma pessoa que goste de cliente, que goste de gente, né? E que eu falo para você que eu estou no mercado de meio de pagamento, mas às vezes a pessoa é do mercado de cerveja, que tem rota, que tem batidão, que tem que fazer não sei quantas visitas, um vendedor propagandista de meio de farmácia. Ou seja, ele tem uma espécie de uma nuvem onde é que ele é um multi... O que era de maneira... Multifacetas. O que era de maneira analógica a sua mãe quando você iniciou o bate-papo. Exatamente. Porque ela me passou isso, Legal. né? De como que eu tinha que atender, etc. Você consegue fazer uma conexão dessa experiência que você teve com 9 anos de observar a tua mãe? Olha, eu falo que a minha mãe não era uma pessoa fácil. Não, mas eu digo, o que ela passou. Mas isso que eu tô falando. Eu fui sacoleira junto com ela, né? Então, muitas vezes, assim, ela tinha várias facetas para poder, entre aspas, sobreviver, e ela e meu pai, e darem o meu melhor, darem o melhor para a minha pessoa. Então, o que eu faço, o que ela me falava, né? O que eu via também como exemplo dela. Jamais ela chegava atrasada para vender alguma coisa numa cliente. Jamais. Então, assim, a pontualidade, você tem que ter pontualidade para atender os seus clientes. E ser aguerrido e vestir a camisa do que você está fazendo. Ela me falava assim, eu vendo o melhor produto. O que ela vendia? Que você falou que era diversificado. A minha mãe vendeu roupa, ela vendeu cosmético, ela vendeu produto de limpeza, ela saía com um irmão meu, eu no braço. Ela representava um produto americano que as pessoas não conheciam, mas era espetacular. Nem existe mais essa marca. Chamava Star Life. Então, eu ia no hospital com ela, para ela fazer venda de produto de limpeza. Eu ia nas escolas para fazer essa venda desse produto de limpeza. Depois, ela também vendeu comida. Chegou o tal do Plano Collor, né? Acho que todo mundo... Fatídico. Plano Collor, a gente passou uma recessão, uma dificuldade imensa, e eu vou falar para você, Elton, que ali foi um divisor de águas para mim, de eu ter coragem, 92 isso, e nunca esqueço, eu já estava na faculdade, um perrengue, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha, eu vou comer uma coxinha na faculdade, eu não tinha esse dinheiro. Eu andava a pé, porque eu dava aula de dança, então eu andava da Rua Barbosa até o Parque São Lourenço a pé. E voltava para minha faculdade. Essa experiência que você teve com a tua mãe, né? E você hoje se depara com clientes que vendem de tudo, só que de maneira digital. Você consegue fazer um elo aí, observar? Olha, eu faço porque tem muita elo. Coisa parecida. Tem muita coisa. É o perfil. É o perfil. Você sabe que eu adorava visitar? Sempre gostei muito de visitar quando eu cuidava do varejão. Era a loja de secos e molhados, que era lojas de utensílio dos nossos queridos libaneses, né? Que vendem de tudo. Eu amava visitar, porque, não sei, eu me identificava, né? Porque minha mãe chegou a vender panela, ela fazia tratamento de pele, e depois ela vendia comida, né, que eu falei. Mas esse elo de ligação... a observação. Exatamente. A observação. Então, eu lembro dela, assim, com aquelas bolsas, né? Imensas, dela tirando tudo. E ela não tinha aquela preguiça, né? De falar assim, putz, eu vou tirar tudo aqui, depois eu tenho que colocar tudo aqui na bolsa de novo. Mas ela vendia. Ela garantia. Né? E ela sempre falava assim, filha, não tem que ter preguiça. Então, eu não tinha preguiça, eu não tenho preguiça. E eu falo para vocês, hoje a gente está numa... Eu falo assim, é que cargos são temporários, né? Mas, você está numa posição... Mas, assim, eu vou junto. Se eu tiver que falar, se eu tiver que lavar a louça... Eu sempre brinco com os meninos. Gente, se tiver que lavar o banheiro lá, eu vou lavar. Se eu tiver que arear a panela, eu vou arear. Entendeu? Eu acho que a gente tem que usar a mesma linguagem do nosso cliente. Você vai pegar um cliente mais formal, um cliente mais informal, mas você ter um quebra-gelo com aquele cliente que eu aprendi, porque minha mãe, ela tinha horta em casa. Então, se ela ia visitar a dona Águeda Albert, que isso foi uma das pessoas do glamour que eu visitei,
né? A dona Margarete, que foi mãe do ministro da Fazenda, que era daqui de Curitiba, ela levava salsinha, cebolinha. Ela cativava por isso. Então, o que é o meu algo a mais? Entendeu? E outra bandeira que ela já levantava lá era o empoderamento da mulher. Né? Que eu acho que caiu um pouco na moda de você estar empoderado. Ah, empoderamento feminino. Gente, a mulher já nasce com empoderamento. Porque ela já é capaz de gerar um filho. Ela já tem isso. Isso não é clichê. Não é clichê, gente. Isso é uma verdade. Olha o mundo de hoje. A gente tem filho. Né? O meu filho hoje é dia 19. Ele está na colônia de férias. É véspera de Natal. Então, assim, né, a gente analisa com itens de recursos humanos as hard skills e as soft skills. Soft, né? E claro que entre homem e mulher existem diferenças aí. Né? Tanto da parte de hard skill como soft skill. Verdade. Né? O legal também é você deixar a mensagem aqui, mas daí fica a teu critério com as suas palavras, certo? O que a menina ou a mulher queira, certo? Se ela, por exemplo, não tiver a soft skill. Soft skill, para quem não sabe, nada mais é do que não ter o quê? Uma habilidade interpessoal. O talento, né? O talento. E se não tiver a hard skill, que é o quê? Não ter o curso de inglês ou espanhol como você teve que fazer. Sim. Né? Então, que dica você deixa aí para a gente pegar um gancho final aí? Que dica que eu deixo é o seguinte. Sabe cursinho gratuito? Gente, nós estamos cheios de curso online gratuito. E muita coisa boa, você acha? Muita coisa boa. Nós temos cursos gratuitos de Harvard. Não sei se você sabe. Agora eu não... Assim, o último curso que eu fiz foi um curso da FGV o ano passado. Perdão, esse ano é que a gente já está em 2023. Que foi na área de transformação digital, para eu cada vez mais entender o e-commerce, porque é algo complexo e não é. Por que não é? Porque o usuário ali é num clique. Né? Eu tenho a tokenização, eu tenho agilidade, e o que está por trás dessa retaguarda, que são os PCIs, são todos os protocolos de segurança, etc. etc. Vai buscar. Eu não tenho condições. Cursos gratuitos, a gente está cheio deles. Né? Mas eu não tenho talento. Gente, talento, muitos a gente nasce com. Né? Eu sempre falo, né, que minha mãe vendia comida porque ela era uma cozinheira. Quem me conhece aqui sabe do que eu estou falando. E eu desenvolvi. Né? Eu sempre falo que eu não faço tão aprimorado, mas eu faço comida pesada. Eu gosto de fazer comida pesada. E gosto muito de gastronomia. E vai estudar, vai entender, vai ser curioso. Nós estamos com a internet. Gente, eu sou do tempo da enciclopédia Barça, que eu ia na biblioteca estudar. Elton, eu não tinha condições de pegar um ônibus para voltar para casa para eu estudar. Eu ficava no centro, onde que eu ia? Na biblioteca. Esses dias eu fui fazer uma nostalgia lá e eu vi alguns jovens, isso foi num sábado, que tinha uma feira de cultura, gosto muito, né? E eu vi umas pessoas estudando, só que poucas pessoas. Então, não tem desculpa. Eu não tenho soft, mas vamos buscar o hard. Quem sabe nesse hard aqui eu vá aprimorar alguma coisa. E o meio financeiro está aí em ebulição. Eu estou falando da parte de banking, mas eu estou falando da parte de payments também. Está falando aqui de itens gratuitos, né? O próprio YouTube, você pode achar uma palestra muito interessante. Nossa, gente, eu vou falar para vocês. Procurem lá, eu não posso falar nomes, né? Da instituição de 180 anos, que fala de mercado financeiro. Gratuitamente, está na internet? Gratuitamente, é só você colocar lá, você vai encontrar o nosso head do segmento de private na área de investimento, falando de investimento. Vai ter uma pessoa, um economista, falando sobre economia, sobre PIB, sobre balança, sobre superávit, né? Falando da inflação, falando da Selic, falando dos rumos econômicos e políticos. Gente, nós temos que estar antenado. Não é desculpa. Antigamente, nós fazíamos trabalho como, Elton, na folha de papel maço. Pesquisando aonde? No livrinho da biblioteca da escola. Quem tinha letra feia tinha que fazer 2 vezes. Tem que fazer 2 vezes, né? Eu sou do tempo que minha mãe colocava, ela não tinha estudo, né? Minha mãe e meu pai. Vai fazer tabuada. Se eu não decorasse aquele troço que ela estava lendo lá, não, tá errado. Vai estudar de novo.
De novo, e de novo, o verbo pretérito mais que perfeito. Tudo bem que a gente não usa. Então você acredita que o banquete está aí para se servir? Sim. O ideal é correr atrás. Exatamente. A gente tem que correr atrás das nossas coisas, Elton, da nossa vida. A gente não pode ficar esperando. Isso eu estou falando de mulher, de homem, qualquer um. Ah, eu estou na faculdade de administração porque a administração está aqui para eu fazer administração, economia, contábeis. Porque normalmente fazem administração por fazer. Adri, a gente teria que gravar uns 4, 5, né? Mas eu acho que a gente já teve aí um bombardeio bem interessante, né? Não só do teu exemplo, mas das mensagens que você já foi falando aí, e não só para as mulheres, mas para os jovens como um todo, né? Sim. Que a internet está aí, as coisas estão diferentes. As coisas não são fáceis. Não são fáceis. Mas eu vou falar para você, nada é fácil nessa vida. Hein, Elton? É fácil dessa vida? Não, nada é fácil nessa vida. Muitos falam do clichê hoje, isso não é clichê. Mais uma vez, repito, isso é mais uma verdade que se disse aqui. E outra coisa, basta você encarar aquilo com bom humor. Eu estou encarando aquilo com bom humor, com pensamento positivo, né? Falando em pensamento positivo, gente, o Elton, eu falo que ele é um dos meus mentores aqui de vida digital, pode falar assim? Que eu vou ter um canal, não? Ele tá fazendo eu ter um canal, eu acho que eu vou ter um canal. Eu acho que isso já é um spoiler, hein, galera? Posso falar? Logo, logo a gente vai ter um canal, né? Coroa era a sua vó. Né? Porque eu sou coroa, mas eu não sou vovó, né? Então, isso é um spoiler. E eu que agradeço. Né? Esse momento foi muito legal. Muito legal. Então é isso, pessoal. Adri, muito obrigado. Obrigada. Desejar um Feliz Natal. Que o Réveillon aí sirva para fortificar mais ainda, porque você é uma fortaleza. Sim. Tá joia? Bioma 7 Podcast. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.